Pedro mencionou, né, o Supremo Tribunal Federal. A pesquisa Futurapex, divulgada hoje, questionou a aprovação dos eleitores sobre os três poderes. Vamos ver os números, olha só. Os que aprovam o Congresso Nacional são 26,1%, enquanto os que desaprovam o Congresso Nacional são 60,1%. Os que não souberam ou não responderam são 13,8%. Agora vamos falar do Supremo Tribunal Federal, hein? A aprovação do STF é de 33,9% e a desaprovação, 54,3%. Os que não souberam, não responderam, somam 11,7%. Sobre o presidente Lula, os que aprovam são 44,9% e os que desaprovam são 51,8%. Não souberam ou não responderam são 3,3%. Vou trazer de volta nosso analista Matheus Teixeira, especializado em judiciário, Supremo Tribunal Federal também. Matheus, quero te ouvir então sobre esses números. Quer dizer, o STF não é tão mal avaliado quanto o Congresso e não tão bem avaliado, entre aspas, quanto o presidente Lula. Esse número chega a surpreender, fazendo um retrospecto de onde vivia no imaginário das pessoas o Supremo Tribunal Federal e o ponto que chegou hoje? Exatamente, Débora, o número ali para o Supremo Tribunal Federal não é tão ruim, é muito pior, por exemplo, para o Congresso Nacional, apesar de a gente geralmente no noticiário ali acabar falando muito dos dois, mas está respingando mais no Congresso os problemas do país e também os escândalos de corrupção que a gente vive no momento, o caso do INSS e o caso do Banco Master, o segundo especialmente, que há menções a ministro do Supremo e que trouxe o STF para o noticiário negativo mais do que em outros momentos. O que ocorre é que a pesquisa, igual outras pesquisas similares que também foram divulgadas recentemente, traz números negativos para o Supremo, mas com um certo conforto ali, porque se fizer a comparação com os outros poderes, a situação não é tão ruim assim. É bom a gente frisar que o Supremo Tribunal Federal ou a Corte Constitucional do Brasil, como de qualquer outro país, não nasceu para ser popular, pelo contrário, nasceu e existe justamente para exercer um papel, muitas vezes, contra-majoritário, que a maioria da vontade política ali dos representantes do povo que são eleitos diretamente do Congresso acabam indo com o vento, assim, o que a maioria quer. O governo federal, de alguma maneira, também precisa do respaldo a cada 4 anos para se manter, e o Supremo Tribunal Federal não. Tem uma influência democrática porque os ministros estão ali por indicação de um presidente eleito democraticamente, com a validação do Senado Federal, que também é eleito democraticamente. A gente viu, por exemplo, na semana retrasada, um veto do Senado ao nome do presidente da República, mas claro que foi muito ruim para o governo, mas está dentro do desenho constitucional, que é justamente de ter uma validação democrática para os nomes escolhidos para o Supremo, mas depois de escolhido, eles têm justamente a vitaliciedade, que é para não chegar lá e precisar cumprir favores de quem os indicou. O Supremo, portanto, tem um papel contra-majoritário, mas dessa vez, em muitos casos, o ponto negativo do Supremo não é exatamente por causa dessas decisões. Também vamos lembrar, por exemplo, a oposição explora muito a decisão a respeito da DPF das favelas, que restringiu, impôs regras para operações nas comunidades do Rio de Janeiro e costumam dizer que isso ajudou a crescer a criminalidade e não a reduzir a letalidade policial. A questão é que, narrativas à parte, fato é que o Supremo Tribunal Federal vem no noticiário negativo por causa do Banco Master nos últimos meses e nos bastidores do Supremo a interpretação é que as pesquisas são ruins, mas poderiam ser ainda piores. A avaliação não é que as pesquisas não são recebidas com uma grande preocupação, porque no entendimento ali da maioria do Supremo, segundo eu converso já desde o começo desse caso do Banco Master, a gente vem apurando muito a preocupação dos ministros com os danos à imagem do Supremo Tribunal Federal, mas a avaliação é que os danos existem, mas poderiam ser piores. As pesquisas não são boas, mas na avaliação ali do conjunto do Supremo é que elas não trazem notícias tão ruins assim para o Supremo Tribunal Federal.